pessoal, firme e forte? Bora lá para mais uma videoaula. Essa é a nossa videoaula de número 8 para você, estudante do nono ano do ensino fundamental. Lembrando, esse é o componente de História. Eu sou a professora Adriana e eu trabalho aqui no Sistema Positivo de Ensino. Vamos dar continuidade ao nosso assunto? Nós estávamos já trabalhando com o volume 2, iniciamos na nossa última aula a unidade 6, que vai falar do Brasil, uma república nova. E aí, só retomando brevemente, essa república nova nós vamos nomear aqui de Era Vargas, que ela é dividida em 3 períodos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Falamos um pouco como Getúlio Vargas chega ao poder através de uma crise dessa primeira república, em 1930, chamada Revolução de 30. Esse primeiro governo dele, provisório, a gente falou que é um provisório, mas é um provisório por muito tempo, tanto que acontece a Revolução Constitucionalista de 1932. E dentro desse contexto, uma nova Constituição nasce, a de 34. Getúlio é eleito indiretamente e inaugura um novo período do seu governo chamado de constitucionalista, regido aí por essa Constituição. Vimos que esse período, que de 34 a 37, ele vai ser marcado por uma divisão política entre integralistas e aliancistas. E dentro desse contexto, integralistas mais ligados ao fascismo e aliancistas ligados ao comunismo, isso vai levar uma tensão durante o governo de Vargas. Essa tensão vai proporcionar a articulações políticas, inclusive uma tentativa de golpe em 1935 que falamos que se chama a Intentona Comunista. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a pensar como se dá esse terceiro período da Era Vargas, o Estado Novo. E para isso eu quero retomar com vocês a Intentona Comunista, que até na nossa última aula, de repente, passou muito rápido para vocês. Então vamos recapitular aqui. No Brasil existe, durante esse período de 34 a 37, 2 grandes partidos com ideologias totalmente diferentes: os integralistas, A e B, e os aliancistas, ANL. Dentro desse contexto, Getúlio se aproxima mais dos integralistas, de cunho mais fascista, porque o comunismo se apresenta como uma ameaça dentro desse governo. Tanto que os integralistas, serão os aliancistas, serão colocados na ilegalidade. Getúlio vai fechar, vai proibir a manifestação política deles em 1935, e isso abre portas para uma conspiração, uma insurreição armada liderada por Luiz Carlos Prestes. Essa insurreição, não teve uma organização tão articulada assim, e também não contava com pessoas infiltradas do governo entre os aliancistas. Isso vai enfraquecer e vai permitir com que esse movimento, chamado de Intentona Comunista, seja repreendido, seja descoberto e os responsáveis serão presos. Logo, Luiz Carlos Prestes é preso e sua mulher, Olga Benário, ela também vai ser presa. Só que a Olga, ela é alemã, ela faz parte de uma luta armada. E então, qual é a ação do presidente diante dessa questão institucional? É enviar Olga aos seus responsáveis. Mas os responsáveis por Olga, a Alemanha, o governo alemão nesse momento, está por um processo do governo nazista. Então, Olga vai ser presa na Alemanha. Quando ela vai para a Alemanha, ela está grávida de Luiz Carlos Prestes, a Anita Prestes, inclusive professora de História, aposentada hoje. Ela vai ter a filha nos campos de concentração na Alemanha nazista. A filha vai ser entregue à avó, a mãe do Luiz Carlos Prestes,
e a Olga vai ser morta nos campos de concentração. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um filme Olga de 2004, fica aí a dica, a recomendação para ver esse contexto da intentona comunista e a política internacional do Brasil nesse momento. Dito isso, a gente percebe então uma fragilidade, uma incerteza no país que é a constante ameaça do comunismo. Apesar da prisão do Luiz Carlos Prestes, aliás, Luiz Carlos Prestes é o mesmo da coluna Prestes que você estudou há um tempo atrás, durante a chamada Primeira República, vai ter sempre essa ameaça do comunismo. E em 1937, já estão se aproximando novas eleições, porque de acordo com a Constituição, depois, seriam realizadas em 38, um novo presidente assume. E Getúlio Vargas, até então, tudo ok. Inclusive, ele lança um candidato a quem ele vai dar apoio durante esse processo eleitoral. Mas, de repente, começa a surgir um movimento, notícias começam a circular. E um documento aparece dizendo que os comunistas eles vão tentar tomar o poder e dar um golpe, assim como aconteceu na Rússia, sequestrar o presidente e instalar o comunismo no país. Imagina só o terror que vai acontecer pelas pessoas. As pessoas vão ficar horrorizadas. Meu Deus, o comunismo vai tomar. Ai, esse país vai virar uma bagunça. E isso vai abrir portas para que Getúlio Vargas faça: ninguém vai tomar nada no país, eu decreto estado de guerra. Para quem sabe, estado de guerra é uma medida política em que vai dar todo o poder ao presidente, inclusive fechar o Congresso, suspender as eleições. E é nesse contexto que Getúlio assume o poder para defender o Brasil contra uma ameaça comunista. Só que o que você não sabe é que esse documento ele é falso. Na verdade, é uma articulação de militares ligado aos integralistas, aqueles de cunho fascista, lembra? Para afastar aí esse comunismo, implantar um medo no país e abrir portas para que Getúlio assuma o poder. Esse é chamado do Plano Cohen, em 1937, que vai permitir com que Getúlio Vargas dê o seu segundo golpe. Lembrando que o primeiro golpe foi a Revolução de 1930 e agora, em 1937, o Getúlio assume novamente. Vamos analisar um pouquinho mais sobre esse processo, do novo processo do governo de Vargas, analisando um texto do historiador chamado Boris Fausto, no livro de História Concisa do Brasil, que está aí no seu material didático, no volume 2, lá na página 22. Acompanha comigo essa leitura. Aparentemente, o plano era uma fantasia a ser publicada em um boletim da AIB, mostrando como seria uma insurreição comunista e como reagiriam os integralistas diante dela. A insurreição provocaria massacres, saques e depredações, desrespeito aos lares, incêndios de igreja, etc. Olha só, percebe só o terror que vai acontecer se os comunistas tomarem o poder. O fato é que, de obra de ficção, o documento foi transformado em realidade, passando das mãos dos integralistas à cúpula do exército. A 30 de setembro, era transmitido em programa oficial pelo rádio e publicado em parte dos jornais. Os efeitos da divulgação do Plano Cohen foram imediatos. Por maioria de votos, o Congresso aprovou às pressas o estado de guerra e a suspensão das garantias constitucionais por 90 dias. Vargas anunciou uma nova fase política e a entrada em vigor de uma carta constitucional elaborada por Francisco Campos. Era o início da ditadura do Estado Novo. E agora a gente completa, com essa leitura, compreendendo como de um plano, de um documento, isso teve uma articulação, tem uma ambulância aqui ao fundo, uma articulação
política que colocou Vargas no poder em uma nova faceta, mais intervencionista. Esse é o Estado Novo. Vamos recuperar lá? Na última aula, eu pedi para que vocês completassem na página 16 uma linha do tempo que vai organizar essa história do Brasil. Tô lançando aqui na tela novamente somente essa parte da chamada Era Vargas. A Revolução de 1930 coloca Vargas no poder. E aí vamos completar. República Nova ou Era Vargas, de 1930 a 1945. Essa Era Vargas é dividido entre governo. O primeiro governo dele é o governo provisório, que a gente colocou, foi quando teve a Revolução Constitucionalista de 32, a elaboração de uma Constituição. Então, governo provisório. O governo constitucional foi de 1934, a partir dessa nova Constituição, até 1937, o golpe, através do Plano Cohen. E agora se inicia um novo momento, o governo ditatorial, ou chamado de Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, ok? Então você percebe que tem diferentes fases dessa chamada Era Vargas que está ligado às facetas, ao perfil de governabilidade até então. Para a gente entender melhor, eu convido a gente a realizar juntos a sessão Interpretando Documentos, que está lá na página 22, ok? Lá na página 22, primeiro tem uma fonte documental que é uma charge. Vamos lembrar aqui que uma charge, ela sempre, através do humor, ela quer trazer um teor crítico, fazer uma crítica. Nessa charge, não vou colocar ela aqui na íntegra, a íntegra, até por direitos autorais, tá? Mas vamos olhar. A pergunta é: explique em linhas gerais a mensagem da caricatura em relação aos anos de 1930, 1932 e 1934. Essa é uma charge de um cartunista famoso chamado Belmonte, que está lá em História de um Governo, na Folha da Manhã, publicada em 22 de julho de 1937. Ou seja, o Belmonte, em plena Era Vargas, estava lá criticando o governo. Aqui a pergunta ela vai pedir para que você explique qual é a mensagem dessas caricaturas de Vargas em diferentes pontos, em diferentes temporalidades. Você vê que a afeição dele vai mudando. E isso é uma questão que foi cobrada, inclusive, de outras formas em concursos, em outros tipos de avaliação. Olha lá, em 1930 tá como? Vargas sorrindo, se bobear ele tá gargalhando. Por quê? 1930 foi o momento da Revolução de 30 que coloca ele no poder. Então, ele tá super feliz. Mas, em 1932, Vargas já não tá com uma cara de muitos bons amigos, não, né? Tá com uma cara meio assim, contrariado. Por quê? O que aconteceu em 1932? Quase não sai aqui. A Revolução Constitucionalista dos paulistas contestando o governo provisório de Vargas. E cadê a Constituição que não sai? Já em 1934, Vargas já tá mais feliz. Por quê? Depois da Constituição, ele é eleito indiretamente e permanece por mais 4 anos, em teoria, no poder. E em 1937, aí eu acrescento, a questão ele pediu 30, 32 e 34, que traz essa mensagem do governo de Vargas, quando ele assume o poder, quando ele é questionado em 32, quando ele permanece em 34 e olha lá em 37. Eu vou acrescentar um pouquinho mais nessa questão. Tá Vargas com uma cara de bravo, né? Mas na verdade é a cara dele de autoritário. Isso vai caracterizar esse novo momento que a gente chama de Estado Novo, que começa em 1937 e vai até 1945. Esse chamado Estado Novo nós caracterizamos como uma ditadura. Por que uma ditadura, Adriana? Porque existe aí uma intervenção muito forte do governo. Por exemplo, Vargas, assim que assume o poder, ele vai dissolver os partidos políticos, ou seja, vai acabar, não tem partido político, não tem representação política. Lembra dos integralistas? Também vão acabar perdendo com isso, porque eles não vão ter tanta representatividade assim, independente
no ramo político. E vai ser caracterizado por uma ditadura pelo forte uso do autoritarismo. E para confirmar esse autoritarismo, Vargas, em 37, já começa a trazer uma nova Constituição. Você lembra que a Constituição de 34 ela demorou 4 anos para ficar pronta? Mas essa de 37, rapidinho. Assim que Vargas assume um novo momento, né, do político do país, já vem uma nova Constituição. Essa Constituição de 37, ela é conhecida como polaca, porque ela é semelhante a uma Constituição vigente na Polônia. Lembrando aí, dentro desse momento, um perfil próximo à Alemanha, mais fascista. É um pouco dessa Constituição que vai começar a perseguir quem se manifestasse contra o governo, inclusive instituindo pena de morte. Sim, no Brasil teve momento em que era autorizada a pena de morte. A Constituição ela vai confirmar os poderes nas mãos de Vargas, o poder político nas mãos do presidente, deixando menos representação política ao legislativo e ao judiciário. Inclusive também pensando lá nos trabalhadores, nessa manifestação, Vargas trouxe direito aos trabalhadores, só que essa representatividade dos trabalhadores vai ser autorizada somente por partido único. Ou seja, existe um sindicato, de um sindicato único. Existe um sindicato e esse sindicato ele é controlado pelo governo. Vai ser proibidas, com certeza, greves, manifestações políticas. Então, os trabalhadores eles estão dominados à mercê do governo político no momento. E um órgão criado a partir da Constituição de 37, nesse Estado Novo, é a chamada DIP. Lembra porque a DIP sempre é cobrada as suas ações para promover o governo. DIP significa Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, é um departamento do governo que vai cuidar, para censurar, controlar qualquer tipo de informação que seja contrário ao governo. Então não vai deixar circular por jornais, revistas, rádios, nenhum tipo de mensagem que venha questionar a figura de Getúlio Vargas. E 2, fazer uma propaganda a favor desse governo. Então, através desses meios de comunicação, o governo, a imagem de Vargas, as ações dele vão ser super valorizadas. Um exemplo disso é o uso do rádio. E aí eu convido para você conhecer um pouquinho mais sobre o rádio. E lá na página 24 do seu material tem um RA, a realidade aumentada. Utiliza essa realidade aumentada para conhecer não só os modelos de rádio, mas o perfil dos programas. Vai ter cada vez mais no rádio programas relacionados à imagem do presidente e também de tentar maior alcance da população, como, por exemplo, a radionovela, os noticiários, o Repórter Esso, que era muito famoso nesse momento. E em 1938 vai ser criado um programa que vai todo dia ao ar, das 7 às 8 da noite, chamada Hora do Brasil. E lá nesse programa vai ser divulgado ações positivas do governo a favor dos trabalhadores, mas também do próprio Vargas vai ser o momento em que ele vai se direcionar à população, se aproximar dela. Tem gente que vai questionar um pouco, né? Que vai dizer que é a hora de dormir, não é a hora do Brasil. E um pouco parecido hoje em dia que quando, inclusive no rádio, quer ver? Liga o rádio e espera das 7 horas da noite. De repente, vai ser interrompido para a Hora do Brasil, em que são dados informes sobre questões políticas, econômicas relacionados ao nosso país. Outro modo de conquistar, de popularizar essa imagem de Vargas é através da educação.
Então, no sistema educacional, por exemplo, as cartilhas elas vão estar fortemente com o discurso a favor do presidente e a imagem dele muito relacionada à imagem de um pai que acolhe e que garante a essa criança o futuro dessa nação. Você pode ver, por exemplo, tá lá numa imagem na página 24 do seu material, uma imagem dessa cartilha. Para quem não sabe, cartilha era como um livro didático em que você aprendia, era alfabetizado. Eu, inclusive, fui alfabetizada por cartilha. Datas cívicas também, há pouco tempo teve o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Essas datas começam a ser comemoradas através de desfiles, inclusive. E na economia? Bem, a economia, a figura do trabalhador vai ser fortemente investida. Inclusive que a associação de uma imagem que um cidadão de bem é um cidadão trabalhador. Então, essa relação de cidadania e de trabalho, ou seja, quem trabalha é um cidadão, é uma pessoa que tem a razão, né? É algo a favor dentro desse contexto. Vai ser consolidadas, por exemplo, as leis do trabalho, chamado CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, inclusive criado um Ministério do Trabalho. Mas é interessante a gente pensar aqui que nessa campanha de economia vai se configurar um perfil intervencionalista do governo, investindo muito na industrialização. Vargas vai incentivar, o governo vai se colocar de forma ativa, presente na economia, como, por exemplo, a Vale da Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. São algumas indústrias do bem de consumo que vão estar sendo investidas pelo governo nesse momento, ok? Bem, vamos parar por aqui, porque a Era Vargas, ela tem muitos aspectos a serem analisados. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a pensar como que se dá esse Estado Novo numa configuração internacional. Mas, para a nossa live, vai aqui alguns exercícios para a gente consolidar o que conversamos hoje. Primeiramente, no Organize as Ideias, no seu livro didático mesmo, na página 25, eu quero que vocês realizem esse exercício. E depois no seu livro de atividades, na página 13, o exercício de número 7 e na página 14, o exercício de número 9 e 10, ok? Então, temos um encontro marcado, a gente se encontra no meio da semana para corrigir esses exercícios e falar um pouquinho mais, né, sobre a chamada Era Vargas. Bons estudos, não esqueça de descansar, cuidar do corpo, da mente e até a próxima!